There we go, we are live. Esperar a galera ir entrando. Salve, salve galera! Boa noite a todos. Mais uma bela noite, terça-feira de quarentena, de pandemia. Complicado, mas vai passar. Vão dando um salve aí, quem já tá entrando, dá um alô, dá um joinha. Vou dando uns wave aqui também, pra todo mundo que tá entrando. Já me dá um feedback aí se dá pra ouvir legal, como é que tá essa situação do áudio. Dá um joinha aí. Vou dar o wave aqui pra galera. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a questão do Covid e como isso está impactando a questão de ir para os Estados Unidos, para as universidades, né? Beleza, obrigado. Tá bom o áudio, então vamos que vamos. Essa questão, infelizmente, né, a questão do Covid está impactando não só isso, mas qualquer área, né? E, querendo ou não, está tendo um impacto nessa questão de intercâmbio esportivo, de viagens, de turismo em si. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, para eu esclarecer, passar informação, né, de como tá toda essa questão, de como a gente pode lidar com isso para o Fall Semester, agora de 2020, quer dizer, e para o Spring Semester lá de 2021, né? Então a gente vai passar essa informação para deixar vocês o mais informado possível para quem está viajando agora para o Fall de 2020, para quem pensa em viajar no Spring de 2021. Então a gente vai passar essa informação para deixar todo mundo por dentro da situação e para deixar todo mundo o mais informado possível, né, e não ter problema nenhum. Pessoal, se vocês puderem, né, aperta no aviãozinho ali embaixo de compartilhar e compartilha com um amigo, compartilha com vários amigos, na verdade, que vocês sabem que jogam esportes, que jogam game que vocês jogam e que gostariam também de saber sobre essa oportunidade de jogar e estudar no exterior com bolsa para esportes, com bolsa para Fortnite, com bolsa para League of Legends, bolsa para Overwatch, Rocket League e vários outros jogos que são inseridos no cenário universitário dos Estados Unidos. Essa live vai ficar salva, eu vou salvar essa live sim, obviamente vou editar ela primeiro, né? Ela vai ser postada aqui no IGTV só para eu conseguir salvar primeiro, mas eu vou deixar ela salva para postar depois no decorrer das semanas. Então é isso aí, pessoal. Quem puder, faz essa questão aí do aviãozinho, manda para os amigos, manda para a família e a gente vai começar o nosso assunto agora, sem mais delongas. No final vou fazer um Q&A também, se vocês tiverem perguntas eu vou abrir alguns minutinhos para responder essas perguntas. As perguntas que eu coloquei na caixinha hoje durante o dia, eu vou responder elas no decorrer aqui do assunto, né? Todas elas eram relacionadas com a questão do Covid, com a questão de embarques, enfim, então eu vou responder. Então, é isso aí, vamos começar. Pessoal, a questão da pandemia, né, eu dividi em 3 tópicos, que são os principais tópicos que é importante vocês saberem, né? Primeiro de todos, a questão das provas de inglês. Como vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber, já que vocês me acompanham aqui, já que vocês provavelmente devem ter baixado o e-book já, entendido como funciona o processo de obtenção de bolsas para jogar e estudar nos Estados Unidos, é necessário fazer pelo menos uma prova de inglês, né? Pode ser que tu precise fazer o SAT, pode ser que tu precise fazer o TOEFL, outra prova de proficiência, ou o ACT no lugar do SAT, enfim. Pelo menos uma é muito provável que tu tenha que fazer. As provas vão depender de cada universidade, mas pelo menos uma é quase certo que é necessária. Então a questão das provas de inglês, pelo fato da pandemia ter afetado tudo e todos, né,
as provas elas foram canceladas no início da pandemia, né? Lá em março, se eu não me engano, que foi o baque lá nos Estados Unidos, as provas começaram a ser canceladas aqui no Brasil. Então, dificultou, né, o processo de alguns atletas que estavam se preparando para embarcar agora no Fall de 2020. O Fall, para quem não sabe, é o semestre que começa em agosto, final de agosto ou setembro ali em determinadas universidades. Então, ela acabou prejudicando alguns atletas que tiveram sua prova cancelada, né? Infelizmente, atletas que tinham provas marcadas do SAT ali para maio, né, início de maio, alguns não puderam fazer porque alguns testes aqui do Brasil já em maio tinham começado a cancelar essas provas. Porém, alguns testes tiveram normalmente as provas, né? Eles ofereceram as provas normalmente, inclusive 2 atletas assessorados por mim que estavam fazendo o processo, que na verdade estão fazendo o processo de viajar agora em agosto, eles conseguiram fazer o test center, né, o centro de teste deles, eles não foram cancelados, então eles conseguiram fazer e a gente está no processo ainda. Mas o SAT, infelizmente, cancelou algumas provas e, a princípio, as próximas datas de 2020, que até então estão confirmadas, vão ser a partir de 29 de agosto. Então vai ter uma prova do SAT 29 de agosto, outra 26 de setembro, outra 3 de outubro, 7 de novembro e 5 de dezembro. Essas são as 5 datas aí da prova SAT até o final do ano. Então, para quem pensa em viajar para o Fall, que começa agora em agosto, setembro, se não começou o processo ainda, muito provavelmente vai ficar muito apertado, né? Mas para quem pensa em viajar em 2020, ali em janeiro, que começa o Spring Semester, janeiro de 2021, tem todas essas datas aí, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, uma prova a cada mês, né? Tu pode escolher qualquer uma delas para fazer o SAT. Então tem tempo ainda para se preparar, tem tempo para estudar e se preparar o melhor possível. A questão do TOEFL, o TOEFL, para quem não sabe, é uma prova de proficiência. Algumas universidades pedem o TOEFL ou qualquer outra prova de proficiência, mas por estudantes atletas aqui do Brasil, eu sempre cito no TOEFL. Tem muitas outras também, o IELTS, tem também o Duolingo Test, que é uma prova nova, mas eu vou falar especificamente sobre o TOEFL, tá? Também teve provas canceladas no início da pandemia que dificultou o processo para quem pensava em fazer essa prova, né? Os atletas que eu venho fazendo assessoria, eles não precisaram fazer o TOEFL, só o SAT já estava de bom tamanho para as universidades que eu estava conversando para arrumar para eles. Então, não atrapalhou os atletas que eu assessoro, né? Mas algumas universidades cobram o TOEFL e para quem teve a prova do TOEFL cancelada, deu uma atrapalhadinha ali. Porém, o TOEFL, o pessoal da ITS, que é a organização que faz a prova do TOEFL, eles criaram o TOEFL IBT, que é o Internet Based Test, Special Home Edition, ou seja, o TOEFL IBT, edição especial de casa, ou seja, tu não ia precisar ir até um centro, não ia precisar ir até um test center para fazer o exame, tu poderia fazer ele de casa online. É idêntico ao teste normal, né? Mas tu pode fazer em casa, no seu computador, e a prova é monitorada por um sistema de segurança da ITS, então é só para ter certeza que tu não vai colar, né? Porque como o exame é feito de casa, sempre tem os malandros que querem colar. Então eles têm esse sistema de segurança para fazer a galera não colar. A questão desse teste especial, ele vai até 30 de setembro. Então até 30 de setembro, se tu quiser fazer o TOEFL na edição de casa, beleza. Mas tem também a versão presencial, que já está voltando às atividades normais, voltando a ser administrada, inclusive a partir do mês que vem, se eu não me engano, já tem a versão presencial em vários centros aqui do Brasil. Então tu pode escolher entre a versão Take Home, né, a versão Special Edition aí, ou a versão presencial.
Essa é a questão das provas. A primeira coisa que eu queria conversar, o primeiro tópico, é a questão dessas provas. O segundo tópico é a questão que me preocupou mais, né, porque eu não precisava fazer as provas, mas me preocupou bastante, que é a questão da entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Trump ele decretou, né, o Brasil e alguns outros países ali da Europa, da Ásia também, enfim, países do mundo inteiro, alguns, não todos, né, alguns países que não podem entrar nos Estados Unidos. Por exemplo, pessoas que estavam no Brasil e viajaram do Brasil 14 dias antes, quer dizer, por exemplo, antes de 14 dias da entrada nos Estados Unidos, não vai poder entrar nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se tu tá aqui no Brasil e quer viajar semana que vem para os Estados Unidos, tu não poderia, porque tu estaria no período de 14 dias antes da tua chegada nos Estados Unidos, tu estaria no Brasil, né? Então, até o momento, está restrita a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Será que isso vai passar até o início das aulas? Que, por exemplo, eu teria que estar lá na minha universidade de volta ali até o meio de agosto? Talvez não passe, talvez a situação do Brasil e a visão que a política, né, tem do Brasil no mundo, pode ser que não passe, pode ser que até piore, não se sabe, né? A gente está num período de muitas incertezas, mas nesse momento, pessoas que estão no Brasil e querem viajar para os Estados Unidos não estão permitidas a fazer isso. Então, a solução para isso é torcer pelo melhor no momento agora. Na verdade, tem duas soluções, né? A primeira é torcer pelo melhor e torcer para que o Trump elimine esse decreto aí e que pessoas do Brasil possam viajar para os Estados Unidos normalmente, obviamente ficando 14 dias de quarentena após chegar no país, né? E a segunda opção é a questão de viajar para outro país que está sem restrição, ficar 14 dias e aí sim entrar nos Estados Unidos. Essa é a solução que eu e outros amigos meus que estão aqui no Brasil, mas que assim como eu estudam nos Estados Unidos, estão conversando para fazer. Quem sabe a gente vai ter que viajar para o México ou para a Argentina, que não tá com nenhuma restrição, né? Enfim, qualquer país que seja bom para a gente, né? E que a gente possa entrar nos Estados Unidos após ficar 14 dias naquele determinado país. Beleza? Essa questão da restrição é o segundo tópico que eu queria conversar sobre e informar você sobre. Mas, Vini, até quando vai essa restrição? Eu acredito que pode ir aí algumas semanas ainda, não só o Trump, eu não sei dizer isso para vocês com toda certeza do mundo, mas pelas coisas que eu venho estudando, pelos artigos que eu venho lendo, pelo que eu venho ouvindo da galera que está envolvida com essas coisas, pode ser que dure aí mais umas semanas e dependendo da situação, dependendo da evolução, né, do vírus aqui no Brasil, pode ser que dure mais alguns meses. Então, para quem não começou a fazer o processo ainda, para viajar para o Fall Semester, que começa agora em agosto ou setembro de 2020, vai ficar bem apertado, né? Se não começou a fazer o processo ainda, provavelmente para viajar agora esse ano ainda vai ficar difícil, ainda mais com essa questão da pandemia e todas essas restrições aí que está acontecendo por causa disso, né? Se não tivesse a pandemia, quem sabe se tu fizesse as coisas muito rápido ali, se tu soubesse muito sobre o processo, talvez até daria, né? Mas com essa questão da pandemia ficaria bem difícil fazer essa viagem agora ainda em 2020. Porém, né, para atletas que querem viajar a partir de 2021, ou seja, a partir do ano que vem, aí já é outra história. Muito provavelmente esse decreto de restrição de entrada de brasileiros nos Estados Unidos já não vai mais existir, né? Muito provavelmente tudo vai estar normalizado. Então, obviamente, se os treinadores estão recrutando ainda para esse semestre, para o Fall de 2020, obviamente vai ter muito treinador recrutando para o Spring de 2021 e para o Fall de 2021 também. Relembrando, o Spring de 2021, que é o considerado o segundo semestre nos Estados Unidos, não é o primeiro, ele começa em janeiro, na maioria das universidades,
E o Fall de 2021 começa em agosto ou setembro, dependendo da instituição também. Então, se tu é um atleta e quer conseguir uma bolsa para 2021, obviamente, como eu sempre falo, comece agora a fazer o processo, comece agora a entender seu processo e a fazer a sua preparação. Mas muito provavelmente tu não vai ter problema nenhum com a questão de restrição para entrar nos Estados Unidos ou questão de cancelamento de provas ou qualquer outra coisa do tipo. A tendência é que tudo se normalize, né? O pessoal que está mais preocupado é o pessoal que viajaria agora em agosto ou setembro desse ano ainda, né? E a terceira questão, pessoal, além das provas, além da questão dessa restrição de entrada de brasileiros nos Estados Unidos, eu queria conversar também sobre a questão de passaportes e vistos, né? Que querendo ou não também entram nessa questão de entrada de brasileiros nos Estados Unidos, entram nessa questão da pandemia, de cancelamento, enfim, é uma coisa importante que eu devo informar vocês também. A questão dos passaportes, primeiramente, eles estão com atendimentos limitados, né? De acordo com o site da Polícia Federal aqui do Brasil, somente com extrema necessidade, por motivo essencial e inadiável, devidamente comprovado, é que tu pode fazer a solicitação de passaporte nesse momento, né? Então, para o pessoal que ainda não tem passaporte, somente com essa questão de urgência, né? Tem que comprovar essa questão de que tu precisa do passaporte para agora, para iniciar a solicitação na Polícia Federal. Essa é a informação que tem lá no site da polícia, eu vi lá hoje, inclusive, essa é a informação que tem lá nesse momento, né? E a questão dos vistos, pessoal, a questão dos vistos é um pouquinho mais delicada ainda, né? Perfeito, aí ó, com 1,20 e a carta da escola estão conseguindo o agendamento do passaporte. É, exatamente isso, foi isso aí que o Caio fez, então o pessoal da Export e o Ronaldo e a Fê deram essa informação maravilhosa pra gente. Mas a questão dos vistos ainda, me corrijam se eu estiver errado, pessoal da Export, mas os vistos também estão sendo bem afetados, né, por essa questão da pandemia. Os agendamentos que tinham para julho e agosto, se eu não me engano, eles foram adiados, né, foram cancelados. E a partir do segundo semestre, do segunda quinzena de agosto e setembro que o pessoal está conseguindo fazer os agendamentos nos consulados, né? Então essa é uma questão que, querendo ou não, vai afetar os atletas que pretendem embarcar, fazer o primeiro embarque agora para o Fall de 2020, né? E infelizmente pode ser que tenha pessoas aí que vão chegar atrasados na universidade, pode ser que tenha pessoas aí que não vão conseguir fazer o embarque agora e ter que esperar para o Spring de 2021 para ir para o seu primeiro semestre nos Estados Unidos. Isso, exato. E assim que eles liberarem, né, dá para fazer esse pedido de urgência. Inclusive eu estava falando com a Lilian sobre isso, que dá para fazer esse pedido de urgência para tentar adiantar, né, para esses atletas que precisam estar ou final de agosto aí, ou durante o mês de setembro nas respectivas universidades, né? Então ainda há esperança, a gente está torcendo para o melhor, todo mundo que está envolvido nessa questão de intercâmbio esportivo, todo mundo que está envolvido nessa questão de viagem, a gente está torcendo pelo melhor, né? Torcendo para que caia essa restrição do Trump, torcendo para que os agendamentos, as entrevistas nos consulados, nas embaixadas sejam liberados o quanto antes, para o pessoal fazer essa questão, toda a questão do trâmite, né, que é necessário antes de fazer a viagem e o embarque para os Estados Unidos. Mas enfim, pessoal, essa é a coisa que eu queria conversar com vocês, esses são os 3 pontos que eu queria conversar um pouco com vocês e pelo menos dar um update para o pessoal que estava pensando, né, em fazer o processo de obtenção de bolsa tanto para o Fall agora de 2020
e para o Spring de 2021 também, é muito provável que o pessoal que planeja viajar no Spring ou no Fall de 2021 não tenha problema nenhum. Vamos torcer para que essa pandemia, toda essa questão do Covid passe o quanto antes, né, e não se prolongue ainda mais. Mas, infelizmente, os atletas que pretendem fazer o embarque no Fall de 2020, daqui a algumas semanas, né, algumas poucas semanas, já estão tendo alguns probleminhas, né, essas incertezas aí que não só no ramo de turismo e de intercâmbio, mas em qualquer negócio, qualquer indústria aí a gente tá tendo incertezas, né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem, então é um período de incertezas, mas eu realmente mantenho a fé e peço para vocês mantenham um pensamento positivo também aí na casa de vocês, para que tudo isso passe e para que a gente consiga liberar e fazer essa questão de renovação, né, o quanto antes. Arthur, quem já tem passaporte, o trabalho de ir é menor? Então, cara, não é só ter passaporte, né? Tu vai ter que ter o teu visto também, após a obtenção da tua bolsa, após realmente ser admitido na universidade, tu vai ter que fazer o teu visto, né? Eles vão te mandar o I-20, tu vai ter que fazer a questão da entrevista no consulado, enfim, toda essa questão. Mas eu acredito, Arthur, se tu tá planejando em 2021, né, eu acredito que não vai ter problema nenhum aí, até porque nos próximos meses todo mundo está esperando que as coisas se normalizem. Essa preocupação, essa tensão, né, seria um pouco mais para o pessoal que está viajando agora pela primeira vez e o pessoal também que está retornando agora, assim como eu, né, eu tenho que retornar para a minha universidade agora em agosto, né, ainda tem um pouco de incerteza com o que eu vou ter que fazer, um pouco de incerteza, inclusive lá na universidade, com a questão de quando os atletas vão ter que se apresentar, enfim, tem um monte de coisa ainda para rolar, um monte de coisa ainda que está sendo resolvida, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo, todo mundo que tem que voltar para suas respectivas universidades vai conseguir voltar de alguma maneira, e tomara, né, que o pessoal que está planejando ir pela primeira vez, que conseguiu bolsa agora e que pretende fazer a entrada no Fall de 2020, tomara que eles consigam também, né? Tem 2 atletas que eu estou fazendo processo de assessoria que a gente está nessa expectativa, né? Eu ficaria muito, mas muito, muito, muito feliz mesmo se desse tudo certo e que eles conseguissem embarcar agora em agosto, embarcar agora em setembro para suas respectivas universidades. Porém, né, se não der, se realmente pelas circunstâncias a gente não conseguir fazer o embarque deles agora em agosto ou setembro, muito provavelmente para o Spring de 2021, que é ali em janeiro, já não vai ter mais problema nenhum, a gente vai ter até bastante tempo aí para resolver todas essas coisas e fazer o embarque dos atletas um pouquinho atrasado, mas o que importa é acontecer, o que importa é mandar os atletas para lá para realizar o sonho deles e começar a jornada deles assim como eu comecei a minha há alguns anos atrás. Qual é a minha idade? Eu tenho 20... Ah, não é a minha idade. Mas eu vou responder, então eu já comecei, eu tenho 23 anos. Mas, cara, a idade para entrar, primeiro que não vai entrar em lugar nenhum, né? Tu pode aprender a fazer o processo de obtenção de bolsa, inclusive se tu quer saber um pouco mais sobre isso, depois que acabar a live, clica no link da descrição do perfil para fazer o download do meu e-book, onde eu te ensino um pouco mais sobre essa questão de bolsas para esportes nos Estados Unidos, para te jogar e estudar numa universidade americana, ou no Canadá também, tem algumas opções no Canadá para essa questão. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, já tem 2 perguntas aqui, na verdade 4, maravilha, vou responder aqui então. Essa questão do visto, Lucas, eu já falei bastante sobre isso, mas vou repetir aqui para ti, pode ser que tu não tenha pegado essa parte, né? Os agendamentos dos consulados para entrevistas, até semana passada ou semana retrasada, estava a partir da segunda quinzena de agosto, mas tinha poucos horários e muito provavelmente agora já deve estar em setembro,
né? Então tem que ver aí a data que a tua universidade começa, tem que ver a data que o teu treinador disse para ti que tu precisaria estar lá, não é instalar, que tu precisaria estar lá, para ver se vai bater com a data que possivelmente tu vai conseguir o agendamento para o consulado, né? E fazer toda a questão do visto antes de tu embarcar. Sem visto, obviamente, tu não vai conseguir viajar. E se essa questão da restrição de brasileiros, né, continuar, aí vai ficar um pouco mais complicado ainda. Mas a tendência é que ela caia, né? E todos esperamos para que esse decreto ele caia e que a gente possa transitar tranquilamente entre Brasil e Estados Unidos. Você acha pertinente falar com os coaches no momento, mas pensando em 2021? Boa pergunta, Vitor, boa pergunta. Cara, é completamente válido tu falar com os coaches nesse momento. Inclusive, eu veria isso com bons olhos, né? Porque a maioria dos treinadores agora é summer nos Estados Unidos, né? Então, as férias das universidades. Não tem ninguém realmente em campeonatos, por exemplo. Obviamente, para o esportes é um pouco diferente, né? Tem campeonatos rolando agora que estão sendo jogados virtualmente, né? Mas é possível e eu indicaria, sim, tu falar com os treinadores a partir de agora, porque, obviamente, os treinadores agora eles estão terminando o recrutamento para o Fall de 2020 e depois de terminar o recrutamento para o Fall de 2020, obviamente, eles vão estar procurando atletas para ingressar no Spring e no Fall de 2021. Então, 100%, cara. Se tu te sentir que tu tá preparado agora, que tu tá no teu potencial ideal para entrar em contato com os treinadores e mostrar o teu talento, se tu se sente confiante, né, para fazer isso, vai em frente e faz, cara. Vai em frente e faz, adianta as coisas e vai preparando o terreno para conseguir fazer as coisas o mais rápido possível ali na frente, da melhor maneira possível ali na frente e fazer o teu embarque ou no Spring de 2021 ou no Fall de 2021, beleza? Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Você acha que as posturas recentes do Trump vão atrapalhar quem quer ir para lá estudar? Então, Arthur, essa pergunta também é muito relacionada ao que eu falei já, né? Mas tudo vai depender do cara lá, tudo vai depender do que ele decidir e se ele quiser manter essas restrições ou não, né? Se ele manter essas restrições, a gente vai ter que achar alternativas para isso, mas esperamos que as coisas se normalizem o quanto antes. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade para mandar. Se alguém quiser entrar, eu vou fazer isso a partir das próximas lives, eu acho. Mas se alguém quiser participar da live comigo e trocar uma ideia, né, explicar a situação, se já está iniciando o processo de bolsa, se pretende fazer o processo de bolsa para embarcar em 2020, 2021, enfim. Se vocês tiverem interesse de participar e de trocar uma ideia aqui, trocar conhecimento, eu posso ajudar vocês também ao vivo. Com certeza, dúvidas que tu tiver vai servir para muita gente, né? Não só para ti, mas para outras pessoas também. Então, a gente pode fazer essa troca ao vivo aí. Eu acho bem interessante, eu vou começar a aplicar esse método nas próximas lives. Mas se tiver alguém querendo entrar hoje aí, pode pedir. E se não tiver, mandem pelo menos mais uma pergunta aí, antes que eu encerre aqui, que já deu meia hora, né? Hoje a live um pouquinho mais devagar. Devagar não, menor. Já falei tudo que eu precisava, né? Então, Gui, nas universidades dos Estados Unidos vai acontecer tudo normal, né? Normal. Tem algumas instituições que estão adotando métodos híbridos, assim como a minha universidade. Tu tem a opção de ter aula presencial, tem a opção de ter aula online e tem a opção de mesclar essas duas coisas. Mas lá nos Estados Unidos, cara, a princípio, pelo que eu vi, a maioria das instituições vai estar normal no fall semestre, que é no próximo semestre já. Então eu acredito que a maioria das universidades elas vão ter aulas normais e cancelar as aulas, cara, isso não acontece. No máximo que vai acontecer, no pior dos casos,
é fazer que nem a maioria das universidades fizeram no último semestre, que é passar as aulas para online, né? A minha universidade, por exemplo, ali no início de março, eu acho, até o meio de março, a gente estava tendo aula normal, né? E quando começou a coisa ficar feia lá, eles simplesmente passaram as aulas para online, e daí foi aí que eu decidi voltar para o Brasil, né? Mas cancelar as aulas, isso não vai acontecer, né? Até porque nos Estados Unidos a coisa é séria. Não tem essa questão aí de cancelar aulas, de perder aula. Não funciona bem assim. O máximo que vai acontecer é eles passar para online, mas assim como eu disse, a maioria das instituições está planejando ter aulas presenciais ou, quem sabe, no método híbrido, assim como a minha universidade vai fazer. E a questão dos campeonatos lá, atléticos, né? O futebol, que é o esporte que eu jogo, está confirmado, né? Tá confirmado, vai ter o campeonato normalmente. Foi reduzido o número de jogos, mas questão de restrições assim não houve nenhuma, né? A gente vai poder treinar normalmente, a gente vai poder jogar normalmente, então o campeonato a princípio é para acontecer. As aulas também presenciais, né? Tendo o método híbrido se necessário, se o estudante atleta não se sentir confortável, pode fazer as aulas online também. E a princípio é isso, né? Isso obviamente vai depender de cada instituição. Cada instituição tem um método diferente, tem um approach diferente, mas na minha universidade foi decidido isso e a princípio está tudo confirmado, tudo certo. Mais alguma pergunta, pessoal? O pessoal está entrando agora aí, sejam muito bem-vindos. Na verdade já dei a live aí sobre os três assuntos, três três tópicos que eu queria conversar. E agora a gente está fazendo um Q&A, Questions and Answers. Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, mande, vai ser um prazer esclarecer. Qualquer coisa que tu tiver de dúvida, pode ser sobre bolsas, pode ser sobre a questão dos Estados Unidos em si, pode ser sobre a questão de embarque, de viagem, inglês, enfim, qualquer dúvida que você tiver, manda pra mim, vai ser um prazer te ajudar, beleza? Vou esperar aqui mais um minutinho e depois a gente vai encerrar já a live número 7 da eSports no Museu. Comecei a jogar Valorant, pessoal. Não sei se vocês jogam, mas o game tá muito massa, né? Mikael, queria realmente como funciona. Então, cara, o primeiro passo é, ao acabar essa live aqui, tu vai clicar no perfil, tá? E na descrição do perfil tem um link, tu vai clicar naquele link e tu vai ser direcionado para a página de download do meu e-book, onde eu ensino como funcionam as coisas. Então, tu vai colocar teus dados ali, vai apertar em quero meu e-book e daí o e-book vai ser enviado para o teu e-mail, certo? Então, começa por aí, que tu já vai entender como funcionam as bolsas e vai poder começar o teu processo. Os brasileiros que conseguiram bolsa de esportes, há algum de CSGO? Cara, eu realmente não conheço todos os brasileiros que estão nos Estados Unidos agora com bolsa de esportes. Eu conheço alguns, mas os que eu conheço são de League of Legends e Fortnite. Eu acho que eu não conheço nenhum de CSGO, mas tem várias universidades, várias mesmo, que procuram e estão recrutando atletas de CSGO. Então, se não tem nenhum brasileiro ainda, até porque é uma questão muito nova, muita gente não sabe disso. Se eu fosse chutar, eu daria mais de 90% da comunidade de esportes do Brasil não sabe sobre essa oportunidade ainda. Então, esse é o que eu estou tentando fazer também, espalhar essa informação, espalhar essa oportunidade. Mas, até então, eu particularmente não conheço nenhum atleta de CSGO brasileiro nos Estados Unidos, mas tem muita universidade que está recrutando atletas para esse game, então basta você tentar e quem sabe ser o primeiro aí, né? Primeiro de muitos, com certeza. Pessoal, 2 pessoas aqui terminando, né? 2 perguntas que rolou agora. Muito obrigado para quem participou da live hoje, muito obrigado para quem assistiu. Semana que vem estaremos aqui novamente, né? Aí, boa, gostei da confiança, você é o primeiro que você conhece, maravilha, perfeito, cara, tô torcendo por ti, no que precisar pode chamar aí, tô aqui para isso, para ajudar aí vocês que estão realmente empenhados e dedicados para conseguir esse sonho. Me chama no direct, me chama no WhatsApp, me chama em qualquer lugar, que vai ser um prazer ajudar vocês a fazer esse caminho,
beleza? Grande abraço, pessoal, boa noite a todos, tenham todos uma excelente semana aí e vamos torcendo para que tudo passe e as coisas se normalizem e que a gente possa viver a nossa vida normalmente aí logo logo, certo? Um abraço e esporte do Zewa, live number 7. Have a wonderful night, everyone. All right? See you later.